Pessoal, a gente vai estudar o capítulo 4, movimento, certo? Só que a gente não vai estudar o capítulo todo. A gente vai estudar só um pouco os conceitos desses movimentos, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, movimento é tudo aquilo que se move, né? Como o nome já diz, se desloca e o que realiza algum tipo de trabalho mecânico. Então, movimento basicamente é tudo aquilo, todas as tarefas do nosso dia a dia, a gente realiza movimento, certo? Que a gente realiza um trabalho mecânico, ou seja, a biomecânica do corpo, beleza? Dentro dos movimentos, pessoal, a gente tem a mecânica. A mecânica, ela tem 3 tipos, né? A cinética, que estuda o movimento por si só, né, de um objeto. Dinâmica, que estuda o movimento através das causas e consequências. E a estática, que estuda o equilíbrio, né? Então, são 3 tipos de mecânica. É a cinética, a dinâmica e a estática, beleza? Também, dentro da mecânica, a gente tem 2 movimentos, que é a uniforme e a uniformemente variável, que a gente vai estudar também, certo? Pessoal, a gente vai estudar vários conceitos básicos da cinética, né? A cinemática. Pode ser chamada de cinemática ou cinética, né? A gente vê aqui no livro, na página 34, 35, tá aqui esses conceitos: movimento, repouso, referencial, trajetória, posição, distância percorrida, intervalo de tempo e velocidade. Então, a gente vai ver todos esses conceitos aqui. Então, a cinemática, esse tipo de mecânica, envolve todos esses tipos aqui de conceitos, né? Dessas características, desses principais conceitos relacionados à cinemática ou cinética, né? A gente vai estudar logo esses 3 conceitos: movimento, repouso e referencial. A gente vai ver a diferença de cada um desses, beleza? Então, vamos lá. Movimento, pessoal, ele muda durante o tempo. Então, com o tempo, o movimento ele vai se modificando. Repouso é quando não muda durante o tempo. Um exemplo, a gente vê aqui, ó. Quando você se encontra sentado no banco de um ônibus, você está em repouso em relação ao passageiro que está sentado ao seu lado, motorista e cobrador. O que quer dizer isso? É que quando a gente está dentro do carro ou do ônibus, ou de algum tipo de automóvel, a gente está em repouso com quem a gente está ao lado, né? Por exemplo, na moto, a gente está em repouso com o piloto ou com o passageiro. No carro, quem está dentro do carro está em repouso, né? Em relação às pessoas que estão dentro do carro. Só que quem está fora, na calçada ou de outro local, vendo você dentro do carro, você está em movimento para aquela pessoa que está fora do carro. Então, um exemplo no ônibus. Quando a pessoa está na parada do ônibus, a pessoa vê o ônibus se deslocando, aquelas pessoas que estão dentro, em relação às pessoas que estão fora do ônibus, quem está na calçada esperando, aquelas pessoas que estão dentro do ônibus estão em movimento. Só que quem está dentro do ônibus está em repouso em relação aos outros. Por quê? Porque todos estão no mesmo canto, no mesmo objeto. E eles se deslocam, eles realizam um movimento. Só que não é eles que estão em movimento, e sim o automóvel. Eles estão dentro de uma matéria que está em movimento, né? Então, de novo, a diferença de movimento para repouso. Movimento, quando você está, por exemplo, numa cadeira de balanço, um exemplo melhor, né? Uma cadeira de balanço, você fica sentado nela e fica se balançando. Então, você está em repouso, né, em relação à cadeira. Mas quem está olhando para você vê que você está em movimento, né? Então, a diferença de repouso para movimento. Movimento. Quem está se movimentando em repouso é quem está tendo a sua referência do movimento. Já o referencial, o nome já diz, é uma referência. É tudo, a gente tem que analisar a situação. É o contexto geral. O exemplo do ônibus, né, que está em movimento, as pessoas estão dentro, só que em relação a quem está fora. Outro exemplo, eu vou dar outro exemplo aqui.
Quando você está andando de carro, você está pilotando o carro, pronto. Você está lá dirigindo o carro, aí alguém está ao seu lado. Então você e aquela pessoa que está ao seu lado está em repouso, né? Agora, quem está olhando você de fora está vendo que você está em movimento, beleza? Ou ao contrário, se você que está olhando as pessoas fora do carro, para você as pessoas estão em movimento, entendeu? Você está em repouso. Já quando a pessoa está olhando de fora para dentro do carro, vê que você está em movimento e aquelas pessoas estão em repouso. Então tudo tem a referência, tem um ponto de referência, certo? Aqui, pessoal, no microscópio, ele explica bem mais detalhado. Resumindo, podemos dizer que um corpo está em movimento quando sua posição em relação a um referencial muda durante o tempo. Do mesmo modo, um corpo está em repouso quando sua posição em relação a um referencial não se modifica no decorrer do tempo. Então, cientificamente, o movimento é quando a posição ela muda durante o tempo, e repouso é quando a posição durante um determinado tempo não se modifica, certo? Pessoal, a gente vai ver mais dois conceitos, que é a trajetória e a posição. Então, a trajetória, pessoal, é um móvel, né? Quando móvel em trajeto, ou seja, o caminho que aquele móvel está a percorrer. Então, a pessoa quando se desloca da sua casa para a escola, um exemplo, então ele vai ter uma trajetória, ele vai passar por um percurso, né? Existem dois tipos de trajetórias. Existe a retilínea e a curvilínea. Como assim retilínea? Reto, curvilínea e curvas, né? Quando a gente sai de casa, se fosse numa rua só, seria retilíneo. Mas como a gente dobra em ruas, tem o seu percurso por quarteirões, sai dobrando ruas, né? Então a gente tem esse trajeto curvilíneo, né? Já a posição é o local onde ou a referência que o objeto se encontra. Então, por exemplo, você sai de casa direto para a escola, só que no meio da sua trajetória, você passou em alguma mercearia e comprou xilito ou alguma sua merenda. Então, a sua posição mudou, né? Você saiu de casa, passou por um local e depois chegou na escola. Então, a sua trajetória é de casa para a escola, mas a sua posição é o quê? O seu trajeto se modificou por causa da posição do seu local, do seu objetivo de casa para a escola, mas você passou por outro local, no caso é chamado de obstáculo, né? Que a gente vai ver mais na frente, beleza? Então a diferença de trajetória para posição é essa. Pessoal, só reforçando mais a posição, aqui no livro vocês têm um exemplo. Maria, ela saiu de casa e o objetivo dela foi chegar aqui, ó, certo? Na escola. Só que ela passou por uma sorveteria. Então ela saiu de casa, passou pela sorveteria, e da sorveteria foi para a escola. Então o trajeto dela é de casa para a escola. Só que a posição dela, como ela deu uma parada aqui na sorveteria, então a posição dela é o que se modificou. No caso, a posição dela saiu de casa, sorveteria, escola, certo? Então a posição dela é essa, trajetória de casa para a escola. Pessoal, a gente vai estudar agora o próximo conceito, que é o deslocamento. O deslocamento, pessoal, é a saída e o caminhar do objeto, né? Ou seja, existe a diferença entre a posição final e a inicial, que nem aqui, ó, a posição inicial e a posição final dela, beleza? Se ela chegou aqui, parou aqui, então a posição final é aqui, ó, certo? Tem um ponto de referência, por isso você tem que interpretar o que pede a questão. Para calcular na ciência, na física, existe uma tabelinha, né? Uma regra para você, uma fórmula para você calcular o deslocamento de um objeto, que nem a gente vê aqui, ó, na página 37, ó, tá aqui, ó. Esse delta aqui é variação de deslocamento, esse S é deslocamento de posição. Então nós temos a variação da posição, né? Então, ou seja, esse S que diz aqui na fórmula, ele indica a posição.
Esse S aqui, sem a bolinha, né, que no caso é 0, é chamado de S menos S0. Então, esse S é a posição final e esse 0 aqui é a posição inicial. Então, de onde ela começou e ela terminou. Então, nesse caso, Maria, lá na fórmula, aqui tem um exemplo maior. A posição inicial, que é S0, é igual a 500 metros. E a posição final, que é S, é igual a 800. Então, você repete a fórmula, tá aqui, ó, delta S igual a S menos S0. Delta S é o que você vai encontrar. Então, 800 metros é a posição final, aqui, ó, posição final, só substituir as letras. S é igual a 800 metros, menos, repete o sinal, S0, que é 500, ó. Então, você faz a subtração. Então, delta S é igual a 300 metros. Então, quer dizer que a posição, a variação, o deslocamento de Maria, da sorveteria para a escola, é de 300 metros, beleza? Pessoal, existe uma diferença entre deslocamento e distância percorrida. Deslocamento, pessoal, é o ponto inicial e final sem considerar os obstáculos, que nem de casa para a escola. Já a distância percorrida é a medida de cada obstáculo do início ao fim. Nesse caso, vamos dar um exemplo de Maria. Ela saiu de casa, foi para a escola, só que ela passou pela sorveteria. Então, o deslocamento dela é de casa para a escola, é igual a trajetória. O deslocamento de casa para a escola, só que a distância percorrida que ela teve é porque ela passou por um obstáculo, no caso a sorveteria. Então, ela saiu de casa, de sorveteria para a escola. Então, isso é a distância percorrida dela, certo? E o deslocamento é de casa para a escola. E por último, pessoal, o último conceito é o intervalo de tempo, que a gente vai ver agora. O intervalo de tempo, pessoal, está na página 37, é a duração, né, da trajetória, o percurso, o tempo gasto que um objeto teve para sair de um local para o outro. Na física, na ciência, existe uma forma para calcular o intervalo de tempo. A gente vai ver aqui, ó. A fórmula é essa daqui, ó. Delta T, que é a variação de tempo, né? Delta T é igual a T menos T0. Então, nesse caso, eu vou repetir a minha fórmula aqui sempre quando eu vou calcular o intervalo de tempo. Tá aqui, ó. Instante inicial, que é delta T, aliás, T0, 7 horas. Instante final, T igual a 7 horas e 20 minutos. Então, do mesmo jeito do deslocamento, mudou só as letras, mas a operação é a mesma, que é a subtração. Então, aqui, ó, delta T é igual a T menos T0. Nunca esqueça dessa fórmula, tem que usar para calcular o intervalo de tempo. Então, você repete delta T igual a esse T aqui, ó, você vai substituir por 7 horas e 20. Por quê? Porque aqui, ó, tá dizendo, ó, T, ó, que é o instante final, é 7 horas e 20. Você substitui, repete o sinal de menos, T0, que no caso é o instante inicial, é igual a 7 horas. Você coloca aqui. Então, ficou 7 horas e 20 minutos menos 7 horas. Então, delta T, o intervalo de tempo, é igual a 20 minutos, beleza? Então, aqui é um exemplo, estuda esses exemplos e vamos para a atividade agora, beleza?